Olá, tudo bom, gente? Vamos fazer uma revisãozinha rápida da prova. E uma das questões que vai aparecer na prova tá ali, ó. Substitua os conectivos em negrito. Não sei se está em negrito ali, mas eu vou destacar, né? Ó, vamos relembrar então qual é o conceito de conectivo. Conectivo é toda aquela palavra que tem função relacional, ou seja, promove relação entre ideias. Nós temos então dois tipos básicos de conectivo. Aqueles conectivos que ligam duas palavras, que são as preposições, e aqueles que têm um alcance maior, que são as conjunções. Por exemplo, se eu pensar numa palavra, ó, café e leite, qual é a palavra que une essas duas palavras, café e leite? A preposição com. Então, o com ele é uma preposição porque une duas palavras, nesse caso café e leite, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. O com quase sempre traz sentido de companhia, mas ele pode ter alguns outros sentidos também, né? E a conjunção? Como assim, ó? Gosto de praia, mas muito sol me faz mal. Qual é a palavra que une essas duas frases? Ó, gosto de praia, muito sol me faz mal. É o mas. O mas, nesse caso, é uma conjunção, porque une duas frases, estabelecendo também relação de sentido. Conjunção e preposição sempre carregam sentido, exceto, digamos, a conjunção integrante que, sobre a qual eu assim falarei em algum outro vídeo, tá bom? Então vamos lá, então, vamos para a nossa questão ali, ó. Opa, vamos ali, voltando, ó. Substitua os conectivos em negrito por outros, de modo que as frases continuem com o mesmo sentido, ó. Foi o melhor aluno, logo receberá o prêmio do mérito. Ó, nós temos duas ideias. Foi o melhor aluno, receberá o prêmio de mérito. Qual é, então, a conjunção? É o logo. E o logo traz um sentido de quê? Quando eu termino uma linha de raciocínio, eu a concluo com uma conclusão. O que é uma conclusão, então? Aquela ideia que termina uma linha de raciocínio. Porque eu poderia ter um textão aqui, ó. Ele estuda bastante desde os 6 anos, lê muito, participa de vídeos, coisas assim. Foi o melhor aluno. Aí tem aquela parte final de uma linha de raciocínio. Receberá o prêmio do mérito. Então, o logo é uma conjunção, o quê? Conclusiva. Quais são as outras que têm o mesmo sentido? Uma bem famosa. Portanto. Temos outra. Por conseguinte. Outra. Então. Assim. Estão vendo? Que se eu trocar o logo por uma dessas palavras, vai ter o mesmo sentido. Ó que legal. Só que as duas últimas ali, ó, então e assim, são, digamos, da linguagem mais coloquial, ou seja, aquela linguagem mais informal. Porque logo, portanto e por conseguinte são, assim, da norma mais culta. Tranquilo? Agora vamos para o outro exemplo ali, ó. Vocês comigo. Dançou e cantou a noite toda. Temos quantas ideias aí? Dançou e a outra cantou a noite inteira. Então, a conjunção vai ser o e. Qual é a outra conjunção que traz esse sentido? Qual é o sentido que traz a isso? Qual é a relação de ideia entre essas duas frases? Dançou e cantou. São duas coisas que uma acontece depois da outra, né? Então, são o quê? Adições. Essa conjunção ela é aditiva. Por quê? Porque transmite uma adição de fatos a algo para alguém. Então, qual é uma conjunção aditiva que eu posso colocar aí, ó? Mas também. E eu também posso reescrever a frase dessa forma, ó. Não só dançou, mas também cantou a noite toda. Vocês estão vendo? Então, mas também funciona como uma conjunção aditiva, né? Então, a gente pode colocar também o ainda. Dançou, vírgula, ainda cantou a noite toda. Tranquilo?
Mas o mais também, digamos que é uma aditiva que causa bastante espanto, por quê? Por causa do mas. Porque nós entendemos o mas como uma conjunção adversativa, que indica oposição de ideias, como naquela frase ali, ó. Gosto de praia, mas o sol me faz mal. Só que quando o mas se une com a palavra também, ela troca de time, ela vira uma aditiva. Né? Então, ó, do e eu posso pôr mais também e o ainda, tranquilo? Agora ali, ó. Não deve ter ninguém em casa, porque as janelas estão fechadas. Qual é a conjunção aqui, ó? Duas ideias. Não deve ter ninguém em casa, as janelas estão fechadas. Aqui a gente tem a conjunção explicativa. Por quê? Porque é a mais pop das explicativas. A gente pode substituí-la por pois, né? Então, o pois é a principal conjunção explicativa. Aqui, o que uma explicação faz? Uma explicação faz o quê? Dá uma ideia que vai o quê? Justificar o meu pensamento anterior. Né? Tem uma outra também que é muito culta, que se usa, além do pois, que é por quanto. Mas por quanto é bem mais raro o uso, tá, gente? Então, a explicativa, essas três aqui, ó. O porquê, pois, por quanto. Tentei explicar, mas ele não deixou. Olha o mas aí, que não é mais aditivo. Ele é adversativo. A família das adversativas é bem famosinha. Temos, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, no entanto, não obstante, todas as condições, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, são adversativas. Adversativa é o quê? Eu tenho um fato, depois eu tenho uma quebra de expectativa. A adversativa faz isso, ela quebra a expectativa para algo que eu vou dizer depois, né? Que meio que suspende aquela conclusão que eu ia ter, só que eu não vou ter porque aconteceu uma coisa que foi contra e acabou com o meu sonho. Ó, agora aqui, ó, não trabalha nem estuda. Aqui a gente tem outra aditiva como e, só que o nem, ele funciona como se fosse o e, não. Então, não trabalha e não estuda é a conjunção que é sinônimo do e, porque tanto o e quanto o nem, o e vem do latim. Se escrever assim, o e vem do latim et. E o nem é uma, digamos, aglutinação, ou seja, uma mistura de termos em que alguns deles perdem letra e som, de neck. Né? Então, a gente tem aí duas aditivas, o e para coisas afirmativas e o nem quando tem coisas negativas, tranquilo? Então, vai ter uma questão nesse sentido na prova, né, que vai fazer com que vocês escrevam o uso das conjunções. Vai ter uma outra questão, que é o quê? Que vai ser o uso de conjunções também, mas para unir as frases. Ou seja, eu vou pedir alguma coisa, vou colocar aqui, ó, Pan. Leu, não entendeu nada. Quero entre essas duas frases o quê? Ideia de oposição. Qual é a conjunção que eu vou colocar? Mas. E toda aquela família. Porém, contudo, entretanto, todavia. Vá falar agora com o treinador. Não terá mais oportunidades como essa. Alternância. O que é alternância? Alternância é quando eu tenho o quê? Escolhas. Coisas que se sucedem. Vem uma coisa, depois vem outra. Vem uma coisa, depois vem outra. Ó, vá falar com o treinador ou não terá mais oportunidades como essa. Isso que é uma alternância. Ó, está chovendo. A roupa do varal ficou molhada. Conclusão. Lembra que eu falei que é conclusão? Quando a gente termina uma linha de raciocínio. Logo, a roupa do varal ficou molhada. Portanto, a roupa do varal ficou molhada. Quando termina uma linha de raciocínio. Agora, adição. Gostamos de ler e gostamos de ouvir música. A gente pode até fazer o quê? A gente pode fazer o apagamento de uma palavra repetida, que é a elipse. Lembra que eu falei isso na aula? Elipse é quando eu apago uma palavra que não é necessária naquele texto, mas eu consigo recuperá-la pelo contexto geral. Então, gostamos de ler e
de ouvir música. O E, adição. Precisamos de um médico. Um cliente está passando mal. Essa é fácil. Explicação. Lembra qual é a principal explicativa? Por quê? Porque um cliente está passando mal. Tranquilo? Vai ter uma questão também nesse sentido. Outra coisa que também vai cair na nossa provinha, transitividade verbal. O que é transitividade verbal, gente? Antes de colocar uma questão nesse sentido, vamos pegar assim, ó. Maria morreu. Eu posso colocar um ponto final depois dessa ação? Pode. Esse verbo está com sentido completo? Tá. E por que ele é completo? Porque ele mesmo tem um sentido completo. Ele não precisa de mais nada. Ele se basta. Ele é autossuficiente. Ele é o que se acha. Então, esse primeiro verbo se chama intransitivo. Agora, se eu falar, Maria chutou. Chuta, por exemplo. Posso colocar o ponto final? Esse verbo tem problemas. A Maria chuta. Quem chuta, chuta algo ou alguém. Maria chuta a bola. Esse verbo aqui, ele é o contrário do outro. Então, a gente tira o in e põe intransitivo. Ele é transitivo o quê? Direto. Por que ele é direto? Porque eu tenho o verbo e o complemento dele sem nenhuma palavra no meio que faça a ligação. Ou seja, eu não tenho conectivo, eu não tenho preposição no meio. Eu tenho o verbo transitivo direto mais o algo. Agora, se eu colocar ali, ó, Maria precisa. Posso colocar ponto final? Não. Então, ele é da família dos transitivos. Mas quem precisa, precisa de algo. Olha o de aparecendo aí. O que é o de? Palavra relacional entre duas palavras. Preposição. Maria precisa de comida. Então, ele é verbo transitivo? É. Só que não é transitivo mais que tem o complemento e o verbo um do lado do outro. Tem uma palavra que está o quê? No meio de campo, que é a preposição. Sempre palavrinhas pequenas. Ele é o transitivo indireto. Quais são as principais preposições? De, com, para, sob, sobre, em. Isso que aparece bastante. Agora tem um grupo menorzinho, que é o quê? Maria ofereceu. Posso colocar ponto final? Quem oferece, oferece algo a alguém. Ofereceu um bolo ao seu amigo. Aí a gente tem o quê? O verbo transitivo. Mas ele pede dois complementos. Tem o algo, que é o bolo, e um outro complemento com a preposição a com sentido de para. Então, ele é transitivo direto e indireto, ou eu posso chamar de bitransitivo. Por quê? Porque ele pede dois complementos, tranquilo? Vai ter uma questão nesse sentido aí, uma lista de verbos, e eu vou perguntar se ele precisa ou não de complemento. Como é que a gente vai saber se ele precisa ou não de complemento? Se ele é transitivo ou se ele é intransitivo? Tira o que vem depois dele. Se esse verbo ficar incompleto, ele é transitivo. E aí temos os três tipos de transitivo, tá bom? Isso aí que vocês vão ter que ver. Ó, vai ter uma questão também para vocês identificarem sentido de conjunções, que são aquelas palavras que ligam frase, ó. Vamos ver, ó. Ei, vamos esclarecer tudo assim que o professor chegar. Quais são as ideias que tem aqui, ó? Vamos esclarecer tudo. Primeira frase, vou colocar aqui, ó, vermelhão. E a segunda, o professor chegar é a segunda ideia. Outro vermelhão. Temos aqui, então, o conectivo assim que. Olha que lindeza. Então, esse assim que dá sentido de quê? Causa, conclusão, tempo. Ó, vamos esclarecer tudo quando o professor chegar. O quando, tempo. Então, temos aí um conectivo que dá sentido de tempo. Vai ter uma questão assim, nesse sentido, tranquilo? E aí vai ter as alternativas ali. Aí vai ter o quê? Vai ter outra questão também sobre mais nexo, mais conectores, que são chamados também de operadores argumentativos. Por quê? Porque eles vão ligar ideias, fazendo com que o nosso texto tenha algum aspecto de argumentação, que
que são o quê? Fatos com os quais nós vamos convencer alguém sobre alguma coisa que a gente está falando, né? Vou colocar aqui, ó, para ver se está certo. Vai ter uma questão nesse sentido, assim, que é para ver se está certo, ó. O envelhecimento não é igual para os pobres. Deixa eu colocar maior aqui a nossa... Vamos ver se consegue ver. O envelhecimento não é igual para os pobres e para os ricos, não é igual para os alfabetizados e letrados. Assim como também envelhecer na região do Nordeste, reticências, porque o texto continua. Quem é o conector aqui? O assim como. O assim como indica conformidade. Primeiro, o que é conformidade? Eu vou colocar numa frase abaixo ali para ficar claro para vocês o que é conformidade. Ó. Fiz um bolo conforme minha mãe me ensinou. Essa frase, ela tem conformidade? Tem. Quem é a palavra que induz essa conformidade? Conforme. O que é o conforme que está aqui em azul? Fiz um bolo que de acordo com. Eu segui um modelo que vem depois da conjunção. Então, isso que é conformidade, quando a gente segue um modelo que vem depois. Então, é conforme, segundo, de acordo com, assim como, né? Então, a gente tem o quê? Conformidade aí, o assim como, traz ideia de conformidade, né? Então, temos aí então, ó. Quando a gente tem, por exemplo, ó, opa, calma aí, tem letrinha a mais aqui. Ó. Quem é o operador argumentativo aqui? Lembra que o operador argumentativo é sempre uma palavra pequena, ou é uma só, ou é um grupinho de 2, 3 no máximo, que ligam coisas, que fazem o quê? Uma ideia de argumentação, aquilo que eu estou fazendo com que o meu texto progrida em termos de tema. Os operadores argumentativos, conjunções, preposições e alguns advérbios, eles vão mostrar o quê? Eles vão mostrar a progressão temática do meu texto. Ó, trouxe ideias novas, além de pesquisadores atuantes. Temos um operador argumentativo que é aqui, ó, de adição, além de. Além de traz sentido de adição, de mais alguma coisa. Né? Então, isso aí é também operador argumentativo. Olha, ó, outro que eu vou colocar, outra frase ali, para ver se está certo, se vocês conseguem enxergar. É uma questão essa aqui meio difícil. No Jardim Paulista, bairro da região central de São Paulo, a média de vida dos moradores é de 80 anos, enquanto no Iguatemi, na Zona Leste, é de 60 anos. Proporção. O que é proporção? É quando duas ideias estabelecem uma relação matemática. Ou seja, se um sobe, o outro desce, ou ambos sobem, ou ambos descem. Isso que é proporção. Qual é o operador argumentativo que une essas coisas? Ó, vamos identificar as ideias. Ó, primeira ideia. No Jardim Paulista, bairro da região, a média de vida é de 80 anos. Essa é a primeira ideia. Vou colocar de amarelão. Não, amarelo ficou feio, não, nem dá para ler direito. Vou trocar de cor, gente. Vou colocar um roxo. Ó, primeira ideia. A segunda ideia, no Iguatemi, a média de vida é 60 anos, ou seja, é menor. Temos aqui algo que está alto e outro algo que está baixo. E a palavra enquanto está unindo essas duas ideias, dando essa ideia de proporção, ou seja, de relação matemática. Então, o enquanto é uma conjunção que tem duplo sentido, proporção e também tempo. Só que o tempo que o enquanto dá é meio diferente de quando. Que nem assim, ó. Quando cheguei, a chuva começou. O quando é o quê? É uma ação pontual. Uma ação ali que aconteceu num momento e aconteceu outra coisa depois ou
né? Coisa assim. Agora assim, ó. Eu lia enquanto chovia lá fora. O enquanto traz sentido o quê? De coisa concomitante. Aqui é sentido de tempo. Agora, se eu pegar, ganhava 2.000 no jornal, enquanto meus amigos estavam com salários altos. Então aqui, ó, aqui é uma coisa o quê? Proporcional, relação matemática. Ganhava 2.000 e os meus amigos com salário mais alto ainda. Né? Então, enquanto a gente tem que tomar um certo cuidado, que ele vai transmitir essas duas ideias, ou de proporção ou de tempo, né? Então, ali, ó, se eu tivesse uma frase assim também, aí a gente vai sair daquele mundinho de preposição e de conjunção, ó. O Instagram nos deixa despertos, principalmente por causa dos vídeos curtos. Que sentido traz aqui principalmente? Principalmente dá uma análise assim de um foco maior, de algo que é mais importante? Sim, o principalmente ele destaca uma ideia. Então ele é um operador argumentativo também. Vai ter uma questão disso na nossa prova. Tranquilo? Né? Então é uma coisa bem interessante assim da gente ver que o principalmente indica o quê? Ele indica o quê? Prioridade. Uma coisa assim, né? Então, depois vai ter questão sobre o artigo de divulgação científica. O que é um artigo de divulgação científica, gente linda? O artigo, sempre que eu tiver um texto, assim, gênero textual de texto que é com essa palavra artigo, ele tá trabalhando no sentido de texto argumentativo. Então, se é texto argumentativo, vai ter uma exploração muito grande dos operadores argumentativos, como as conjunções e as preposições. Tranquilo? Sempre vai ter isso, qualquer artigo. Só que alguns artigos são mais formais do que os outros, né? O texto, então, ou o artigo de divulgação científica, ele é o quê? Ele é aquele texto que vai fazer uma tradução, mas não uma tradução de uma língua para outra quase sempre, mas uma tradução dentro da mesma língua. Eu vou pegar um texto que ele foi, né, é criado por um cientista e eu vou trocar aquelas palavras mais obscuras por palavras que o público leigo, que todo mundo entenda, né? Então, o artigo de divulgação científica, ela é o quê? Ele é um texto que promove a tradução de um outro texto fonte que é formado por uma linguagem hermética. O que é uma linguagem hermética? Aquela que é fechada para um grupo seleto de pessoas, para poucas pessoas. Poucas pessoas, né, vão entender o que um artigo, o que um texto científico traz. Só que o artigo de divulgação científica, ele faz o quê? Ele vai pegar e ele vai traduzir isso em uma linguagem que as pessoas entendam, que as pessoas consigam perceber alguma coisa. Vou colocar aqui um trecho de um. Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, está muito grande. Ó. A Amazônia tinha fazenda de peixes. Esse texto certamente tinha uma outra linguagem quando isso foi descoberto. Ó, está cada vez mais difícil sustentar a tese de que a pobreza ambiental da Amazônia impediu o desenvolvimento de grandes sociedades indígenas na região no passado. Um estudo publicado hoje na revista Nature mostra que culturas do norte da Bolívia driblaram o ambiente, transformando a savana, onde viviam, numa piscicultura gigante. Estamos vendo o quê? O que aconteceu? O que esse texto assim ele traz? Ele traz que os índios da floresta driblaram aquele ambiente que era inóspito para que a vida humana acontecesse em uma coisa que sustentasse grandes populações. Como? Ó, ele usa palavras do nosso dia a dia, ó, driblaram,
piscicultura gigante. O quê? Isso mostra o quê? Mostra a marca de subjetividade, ou seja, o leitor, o autor, ele tá presente no texto. E ele usa o quê? Termos, né, que fogem daquele jargão científico. O que é um jargão? É aquele termo que caracteriza determinados grupos ou também profissões. Se esse texto fosse um texto entre assim, pesquisadores, ele teria uma linguagem que pouquíssima gente entenderia. Só que o jornalista fez o quê? Ele leu e ele traduziu a pesquisa dessa revista aqui para que o público inteiro entendesse. Tranquilo? Vai ter uma questão disso na prova, no sentido de assim, buscar o quê? Buscar o seu entendimento sobre isso. Vai ter pesquisa sobre o operador argumentativo, vai ter pergunta sobre coesão. O que é coesão? É quando um texto ele tem o que? As frases conectadas entre si. Por exemplo, ó, um estudo da revista Nature mostra que indígenas cultivavam piscinas com peixes. Os nativos passaram a se alimentar de uma carne saudável. Esse texto que eu acabei de fazer, que eu acabei de colocar, ó, vou colocar mais para baixo aqui para vocês verem todo o texto. Ó, estão vendo? Tudo aqui, ó. O que esse texto traz de interessante, ó? Esse texto vai trazer o quê? Ó, um estudo da revista Nature mostra que indígenas cultivavam piscinas com peixes. Primeira frase. Os nativos passaram a se alimentar de uma carne saudável. A segunda frase está retomando coisas que foram ditas antes. Ó. Os nativos, vou colocar em vermelho. Quem eram os nativos que foram ditos antes? Eram os indígenas. Então, vermelho com vermelho. Esse fato de haver uma palavra na outra frase que está retomando outra, isso é a coesão. É a coesão referencial. Por quê? Porque ela traz um termo dito para a frase de novo. E como traz algo de antes, isso se chama coesão referencial anafórica. Anáfora é o quê? Quando eu retomo uma coisa falada antes. Agora ali, ó. Temos outro termo ali que foi trazido de volta. Cultivavam piscinas com peixes. Os nativos passaram a se alimentar de uma carne saudável. Quem é essa carne saudável? Vamos colocar uma cor verde. O que é a carne saudável? Tá aqui, ó. Peixes também. Essa segunda frase, ela tá o quê? Amarrada na primeira. Então, nós temos coesão textual nisso aí. Vai ter uma questão nesse sentido na prova também. Então, vamos ver aí, ó. Vamos ter outra questão também sobre um poeta chamado Fernando Pessoa, que nós tivemos a aula dele ali. Mas, assim, não vai ser para identificar tanto os heterônimos dele, né? Vai ter um poema do Fernando Pessoa que a gente vai ter que identificar o quê? Que a gente vai ter que identificar o sentido dele. É uma questão de vestibular, né? Ó, isto dizem que finjo ou minto tudo que eu escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que eu sonho eu passo, o que me falha ou finda é quando termina. É como um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda, por isso escrevo em meio do que não está ao pé. Livre do meu enleio é envolvimento sentimental, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. O que o Fernando Pessoa quis dizer? Quando ele escreve, dizem que as pessoas... Ele assim fala o quê? Que as pessoas dizem que ele finge ou ele mente quando ele escreve. Então ele está se esquivando disso aí. Por quê? Porque ele está falando que o poeta faz o quê? O poeta, ele vai criar aquilo, não que ele esteja sentindo, mas ele vai construir
terraço em cima do tema sobre o qual ele vai falar. Ou seja, ele não vai de fato sentir aquele tema, mas ele vai construir uma estrutura, ou seja, um texto, em que ele vai se dissociar do eu dele, daquilo que ele está escrevendo. E depois ele fala o quê? A pessoa que ler esse texto dele, ela que coloque os sentimentos dela em ação. Então é isso que esse poema ele quer dizer. Ele quer dizer que o poeta ele não escreve, que ele pelo menos ele não escreve daquilo que o aflige de fato, né, na carne dele, mas ele cria uma nova estrutura sobre aquele tema que ele quer escrever. Ou seja, ele está se esquivando daquilo, né? Então, vai ter questão de Fernando Pessoa e também a gente vai ter questão de vozes verbais. O que é vozes verbais? Ó, vamos ver aqui, ó. Maria beijou o noivo. Primeiro, ó, quem é o sujeito dessa frase? Vou colocar em vermelho. Como que a gente descobre quem é o sujeito? Pergunta antes pro verbo. Que ou quem? Quem beijou? A Maria, safadinha. Então, aqui, ó, Maria está em vermelho. E o que ficou de resto é o predicado. O verbo é beijar. Quem beija, beija algo ou alguém. Esse verbo ele é o quê? Transitivo direto, de preto. E quem é o complemento? Objeto direto. Isso aí. Um pão azulão. Então, essa frase tem a estrutura o quê? Sujeito mais verbo mais objeto direto. E qual é a relação de sentido entre o sujeito e o verbo? A Maria que faz essa ação verbal. Portanto, a Maria mostra que esse sujeito ele é um sujeito agente, aquele que faz, que age. Então, essa frase está na voz ativa. Se eu quisesse dar o foco para quem fosse a vítima, como é que eu reescreveria essa frase? Quem foi a vítima nessa frase aqui? Ó? O noivo, ele que foi vítima da ação de beijar. Então, vou colocar o noivo como sujeito. O noivo beijou. Aconteceu no passado. E se ele foi a vítima, então ele foi beijado por Maria. Temos a mesma ideia, tanto na frase de cima quanto na frase de baixo. Mas eu alterei o quê? O foco. Quem é o foco aqui? A Maria, porque ela é o sujeito agente. Quem é o foco aqui? O noivo, que é o sujeito paciente, voz passiva. Qual é a característica da voz passiva? Sujeito mais locução verbal. Eita, gente, o que é locução verbal? Verbo auxiliar, principalmente o verbo ser, e o verbo principal. Só que o verbo principal está sempre numa forma, ado ou ido, que se chama particípio. Né? Então, por exemplo, qual é o particípio do verbo amar? Amado. Particípio do verbo vender? Vendido. Particípio do verbo partir? Partido. Então, a gente tem na voz passiva o sujeito, a locução verbal e eu posso ter o quê? O agente da passiva. Quem é o agente da passiva? O agente da passiva é quem faz a ação verbal. Vou colocar ele tudo na mesma cor. Vou colocar destacado em amarelo. E quem é o agente da passiva aqui? Tá aqui, ó, destacado em amarelo. A Maria que faz a ação verbal na voz passiva. Quem é a locução verbal? Foi beijado. Vou destacar aqui em laranjinha. Quem é a locução verbal? Foi beijado. A locução verbal da voz passiva, ela sempre é nessa estrutura. Verbo auxiliar, que é o foi, que ele indica apenas o tempo, e o verbo principal, que indica a ação, está no particípio. E o sujeito, quem é? O sujeito paciente, aquele que sofre ação verbal. É o noivo, que está aqui. O noivo, está ali. Agora, como é que eu passo? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, uma frase da voz passiva, passar para ativa. Ó. Ana é aplaudida por todos. Voz passiva, porque a Ana, o sujeito, sofre ação verbal. Tem sujeito, locução verbal, verbo auxiliar, verbo principal no particípio e por todos, agente da passiva. Como é que a gente agora coloca isso na voz ativa? Pega o agente da passiva e transforma para
Sujeito da voz ativa, então, a todos. O que é que aconteceram? Aplaudem Ana. Por que aplaudem? Está no presente. Porque o verbo auxiliar está no presente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, agora, o contrário. Pegar uma frase na voz ativa é Cíntia cortava rendas. Rendas de roupa, tá? De tecido. Como é que eu coloco essa frase na voz passiva? Quem é que sofre ação nessa parte aqui? A Cíntia cortava rendas. São as rendas que sofrem, então ela passa a sujeito. Cortava, pretérito imperfeito, ação no passado que aconteceu várias vezes. Rendas eram cortadas por Cíntia. Olha eu transformando na voz passiva. Tranquilo? Vai ter uma questão disso também. Vai ter algumas questões de Enem, né, sobre interpretação de charge, essas coisas assim, que nós fizemos na aula, até um quiz. Eu posso mandar esse quiz de novo para vocês e era isso. Boa sorte!